Propuestas ou promessas. Quando rompemos nuestras promessas, hablar de promessas rotas duele. Sim ou não? Duele. Hablemos sobre, não só porque outros nos han falhado, sino por as vezes que nós outros também hemos falhado. Prometimos amar, perdonar, prometimos servir matrimônio, porque um matrimônio é servir, sacrificar el ego, el yo, de uno mismo, por amor a sua pareja, servir. Então, prometimos servir, cambiar. Sabe aquela promessa? Exemplo, não? Mamá, vou a cambiar. Sabe aquela promessa del borracho, del teporocho que se arrodilla e promete a toda a família: já não vou a tomar, já não vou a drogar-me, pero el espírito de vício é mais forte que ele. Ele vuelve a lo mesmo, desafortunadamente. Vamos avançando aqui? Então, prometimos amar, perdonar, servir, prometimos não traicionar, e muitos não han cumprido. Ou vamos cambiar? Não hemos cumprido. Verdade? Vamos aqui. Para não quedar como estou falando para você, não vamos falar de todos nós outros, não? Quantas promessas las que hicimos nós outros e não las hemos cumprido. Vamos avançando. A boa notícia é que, aunque nós outros rompamos nossas promessas, Deus não rompe as suas. E temos um exemplo muito famoso na Bíblia, que é o caso de Pedro. Pedro lhe disse a Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 33, aunque todos te abandonem, eu jamais te negarei. E horas depois, que passou? Lo negou 3 vezes. 3 vezes. Pedro falhou em lo que mais havia prometido. E quando el gallo cantou, la mirada de Jesus lo alcançou. E la mirada de Jesus, vamos falar aqui um pouquinho sobre este tema. E la mirada de Jesus, amigo meu, amiga minha, alcança a todos. Não é como esconder, não é como ocultar, não. La mirada de Jesus alcança e alcançado e alcançará a todos. A todos. E la mirada del Senhor Jesus lo alcançou a Pedro. Muito importante, não foi uma mirada de condena, foi uma mirada de amor que descia. Tu error não cancela mi plano. Porque Deus é Deus de promessa. E as promessas de Deus não podem ser canceladas, não podem ser rotas. Não se cancela, promessa é promessa. Então, o erro por la humanidade de Pedro não cancelou o plano do Senhor Jesus hacia ele e hacia a humanidade. E mira o que sigue. Mais adelante, Jesus lo buscou, lo restaurou, lo levantou e lo convertiu em la roca sobre la qual edificou sua igreja. Deus não se surpreende por tus caídas. Deus não se surpreende por tus caídas. Já sabia de ellas quando te eligiu. Nós estamos falando aqui que saldremos ahorita cometendo erros, pecados, fazendo coisas indevidas. Bueno, Jesus já lo sabia. Não sou perfeito, não se trata de isto. Seamos maduros.
Não se trata de esto. Então, Jesús, hablando de Pedro, lo restauró y quiere y puede restaurar a usted, amigo mío, amiga mía. Lo levantó y lo convirtió en la roca sobre la cual edificó su iglesia. Vamos a una reflexión. Dios no se sorprende por tus caídas, lo que hablamos hace ratito. Dios no se sorprende por tus caídas. Já sabia de ellas quando te eligió. Su promessa não depende de tu perfeição, sino de tu fidelidade, de nuestra fidelidade. Não depende da perfeição, porque não somos. Pero depende sim de nuestra fidelidade hacia o Senhor Jesus, hacia sua santa palavra. Quando tu rompes tu palavra, Ele não cancela a suja. Ele sigue allí esperando-te, chamando-te, para quê? Para restaurar ao arrependido, ao sincero. Aplicação prática. Todos hemos hecho promessas que não cumplimos. ¿Es verdade ou mentira? Bueno, pues. Pero hoy puedes empezar de nuevo. Mira que glorioso. Não se trata de volver a prometer com palavras, sino de volver a comprometer-te com acciones, hechos. Deus não necessita juramentos vazios, sino corações sinceros. E quando vê arrependimento genuíno, Ele construye incluso lo que tu rompistes. E finalizamos com isto aqui. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 13. Se fuéramos infieles, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Puede que tu hayas roto muitas promessas, pero Deus sigue cumprindo la suya. Amigo mío, amiga mía, vale a pena confiar e apoiar-se a 100% de maneira incondicional sobre ou em la palavra de Deus, que é a promessa dele. Ok? Bueno, el siguiente mensaje hablaremos sobre la promessa del Espírito Santo. Não se lo pierda, ok? Porque el siguiente mensaje, hablaremos sobre la promessa del Espírito Santo. Que Deus o bendiga a todos poderosamente. Um forte abraço e hasta la siguiente.